Olá, meus amigos, e como falei no último programa, o tema de hoje é necessariamente a reforma tributária e o que ela tem a ver com a gente aqui na Zona Franca de Manaus. Olá, meus amigos, eu sou o Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês. E antes de qualquer coisa, um disclaimer, eu estou gripado mais uma vez, então eu devo estar fanhoso, de vez em quando eu vou dar uma fungada. Para quem repara, de vez em quando eu estou fazendo isso, não tem como. A gente vive aqui no Amazonas e aqui no Amazonas a gente tem mais de 80% de umidade relativa quase todo dia, tem dias que bate mais de 90%. E é quente, então... como já dizia o poeta, a gente está aqui realmente na terra do mormaço, então faz parte, o nariz é que sofra e eu estou sofrendo. Como já está sendo acompanhado, há uma discussão nacional a respeito da reforma tributária. Olha, eu não sou economista, eu não sou tributarista, eu sou defensor público, eu sou amazônida, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao contexto onde nos inserimos, então meus comentários vão ter limitações, obviamente, com relação à necessidade de aprofundamento técnico. Para isso, eu acabei fazendo consulta a alguns especialistas, todos foram muito cordados em prestar informações e esclarecimentos, até porque, para quem cá vive no Amazonas, a gente tem que estar sempre preocupado com relação aos modelos de desenvolvimento. Mas, antes de tudo, um pouquinho da reforma. É bom destacar que a reforma está correndo aí há pelo menos 58 anos e já havia tentativa de implementação da reforma tributária já desde a Constituição de 88. E não foi possível, havia necessidade de todo um arranjo entre aquela orquestra política no momento e isso foi tentado ao longo desses anos todos. Para quem quiser acompanhar, vou deixar aí o link. A reforma, ela constitui num texto que estava consolidado já desde o ano de 2019, tanto é que é o projeto de emenda constitucional número 45A de 2019. Então, estava correndo desde então e havia uma promessa muito grande do governo que passou de fazer a implementação nos seus primeiros dias. Isso não aconteceu. Então, a reforma acaba saindo agora nesse momento. Nesse caso, como a reforma precisa ser feita através de emenda constitucional, ela vai observar o rito constitucional com as duplas votações, tanto na Câmara quanto no Senado. E já há um adiantamento de que vão haver modificações no Senado, vários senadores já afirmaram isso, e é bem provável que por conta disso se retorne à Câmara para poder fazer a discussão a respeito dessas votações. Então, existem mais aí, após o recesso parlamentar, mais algumas semanas de discussão com relação à reforma. Uma boa notícia para nós em termos amazonenses é porque no Senado o relator da proposta é o senador amazonense, senador Eduardo Braga, e sempre foi um bom defensor da nossa Zona Franca, então nós temos aí um bom olhar a respeito dessa questão. Mas, em todo caso, a reforma não se contempla somente com a emenda constitucional. Ela possui também uma série de outras legislações que vão precisar ser adequadas, leis complementares, leis ordinárias e todos os rol de decretos e portarias que se vão em seguida. A gente tem centenas de milhares de regulamentos tributários e, obviamente, isso vai trazer uma movimentação gigantesca para tanto. Apesar da reforma ter como previsão em seu texto a implementação de forma paulatina a partir de 2026 e os anos seguintes, ainda assim isso vai deixar todo esse caldeirão de funcionamento da atividade econômica já em ebulição. Já está, né? Já está por conta da própria implementação dessas modificações. Eu estava falando recentemente para quem estava me perguntando, a reforma, que queira que não, ela é positiva. De um contexto geral, a simplificação com relação a esse cipó legislativo tributário brasileiro, ela é essencial. Até porque o Brasil tem uma cacetada de imposto, uma cacetada de contribuição, uma cacetada de tributo. E assim, eu estou misturando aqui os conceitos entre eles, me perdoem para quem for tecnicista, não é o caso aqui do canal. Mas... o que acaba sendo mais complicado nem é nem tanta a quantidade de tributos que se tem, mas sim a grande dificuldade e incerteza com relação à aplicação da incidência tributária de todas as obrigações acessórias em toda atividade produtiva. Isso realmente gera um problema, fazendo com que empresas, desde as pequenas às maiores, gastem muito tempo e dinheiro para que não possam cair na malha fina da Receita Federal ou dos seus respectivos estados e tendo dificuldades com relação à manutenção da sua capacidade produtiva.
O Robert Kiyosaki, por exemplo, naquele livro best-seller, O Pai Rico, o Pai Pobre, diz que se você quiser ficar rico, você tem que estar muito atento a um fator, e um deles é a legislação tributária. No Brasil, isso é complicadíssimo. Eu não sei se vai facilitar agora, mas o fato é que a reforma não é algo de agora, é algo que já vem sendo discutido já há bastante tempo. E uma das grandes questões com relação à reforma é a simplificação de alguns tributos. Um deles é a aglutinação. Eu vou deixar para vocês o link para que vocês possam acessar. Esse material que está aí é da fonte do Globo. É a simplificação de pelo menos 2 tributos aqui, que vamos ter tanto o ICMS quanto o ISS. O ICMS, Imposto Estadual, outro ISS Municipal, aglutinado no chamado Imposto de Bens e Serviços. E isso inaugura um artigo novo, que é o artigo 156-A da Constituição Federal, que traz um regramento específico para ele. E o outro é a aglutinação de 2 contribuições, na verdade, uma contribuição e do PIS e o IPI em uma única figura tributária, que é o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Então, IPI, PIS e COFINS acabam sendo aglutinados em um só, são impostos federais, tributos federais, acabam sendo aglutinados num só, permitindo com isso, pelo menos em tese, a simplificação com relação à prestação dessa tributação. Existe modificação também com relação a outros tributos, tanto estaduais quanto municipais, mas esse não é o caso da discussão no momento. Essa simplificação, ela vai precisar ser observada com muito cuidado, porque a implementação das alíquotas que vão ser discutidas através de legislação infraconstitucional, elas vão ter que ter bastante atenção por parte tanto dos legisladores quanto dos tributaristas, porque eu vou repetir isso aqui mais de uma vez, tá? O diabo não mora nos detalhes, é justamente essa implementação que necessariamente deve ser paulatina, que tem que verificar se essa carga ela vai ser tanto melhorada quanto vai ser piorada. Há um tributarista amazonense que é me perdoa... Tá. Há um tributarista amazonense, o Eduardo Bonates, ele está falando, eu vou deixar aqui o link do artigo dele, que a implementação dessas modificações pode implicar, inclusive, num impacto muito grande no setor produtivo. E um outro, agora que eu estava procurando aqui, que é um procurador do município de Manaus, que é o Iveson, e o Iveson também fala que essa reforma pode causar, inclusive, aumento com relação à carga tributária. Não sei, não sou tributarista. Eu vou ver se eu consigo convidá-los para poder fazer uma discussão sobre essa situação e aí fazendo um bate-bola sobre isso no momento, talvez não na grade normal, para que a gente possa discutir isso. A preocupação que me traz é com relação ao Amazonas. O Amazonas tem suas peculiaridades e nós já discutimos isso em outros quadros nossos aqui. Por que isso? Porque, diferentemente dos outros estados da federação, o Amazonas ele possui um modelo de desenvolvimento calcado no Decreto-Lei número 288, que permite, já há mais de 60 anos, com que haja um modelo de desenvolvimento fincado em diferenciação tributária. E isso fazendo com que se possa permitir com que haja atração de indústrias para cá. Eu digo indústrias porque, sinceramente, é o que acabou restando, porque comércio e a questão do setor primário, isso me pareceu já natimorto já faz tempo e a realidade mostra o contrário. Desculpa, o contrário, mostra exatamente isso e o contrário do que estava planejado. Mas o fato é que, no setor produtivo, se entende com que a maior possibilidade de arrecadação, especialmente tributária, para os estados, vem da indústria de transformação. Então, quanto mais indústrias você tem em cada um dos estados, você consegue fazer com que haja a maioria das arrecadações. Essa era a questão que acontecia, por exemplo, com o ICMS, que é o ainda vigente, Imposto de Circulação de circulação de mercadorias e serviços ou circulação de mercadorias, que permitia com que cada um dos estados estabelecesse alíquotas diferenciadas, instaurando nesse imposto a priori a chamada guerra fiscal, fazendo com que cada estado pudesse fazer suas negociações de acordo com as suas autonomias, podendo atrair indústrias ou setores ou aqueles que contribuem para o setor produtivo de acordo com a sua própria capacidade, tanto de renúncia quanto com a expectativa de desenvolvimento, tanto de empregos, quanto de desenvolvimento econômico, quanto de arrecadação, etc.
Nesse setor, nesse meio todinho, acontece, então, uma disputa interna aqui entre os estados, fazendo com que quem acaba dando mais acabe levando. E assim, o Amazonas, no meio desse bombardeio todo, sempre saía perdendo. Ainda sai. Só que as vantagens da Zona Franca de Manaus, eu vou deixar aí o link aí do site da Suframa, acabam incidindo sobre uma série de tributos que permitam com que haja, para quem queira aqui investir, ter diferenças muito grandes com relação ao custo operacional e ao custo tributário por consequência, fazendo com que a instalação de parques Fabris aqui seja interessante. Olha, para vocês terem uma ideia, no setor de eletroeletrônico, por exemplo, e aqui o Amazonas possui um setor de eletroeletrônico muito bons, como, por exemplo, a produção de TVs de LCD ou coisas semelhantes, a margem de lucro para uma indústria chega na ordem de 2 a 3% por aparelho, por equipamento. E aí você, nesse momento, fica chocado. Mas como? É somente isso? A Eletros tem um bom trabalho sobre isso. Eu tive a oportunidade de falar alguns anos com o Jorge Junho sobre a situação. Eu tenho até um artigo sobre a situação, vou deixar o artigo para que você possa pegar e acompanhar. E essa era sempre a discussão. Assim, então você me pergunta como é que a indústria arrecada tanto. É porque a indústria produz em escala. Então a indústria não produz um outro produto, produz centenas ou centenas de milhares, ou mesmo milhões. Então, milhões, por mais baixa que seja a margem de lucro, ainda assim é um lucro muito gigantesco. Só que, quando você está falando de uma medida de lucro em percentuais tão baixos, todo o impacto na cadeia de produção ou na cadeia tributária acaba sendo efetivamente importante. Então, uma redução de vantagem na ordem de 2% ou 5% já faz diferença para quem queira instalar um parque Fabril aqui, ou quem queira manter. Qual é a preocupação, então, com a reforma tributária? É porque, de cara, a reforma tributária, ela acaba extinguindo 3 tributos e concentrando um em só. Então, quando você vai pegar, de cara, IPI, PIS e COFINS, você está falando de, justamente, figuras tributárias que, além do ICMS, compõem as vantagens para a instalação aqui na Zona Franca. Aí, qual é a pergunta em si? O sistema de créditos que tem alimentado a permanência das empresas aqui no Distrito Industrial vai ser mantido com as mesmas garantias? Não sei. Tá? A reforma tributária, em seu texto, possui um artigo, que é o artigo 92B, e ele consagra, eu tenho que ler, hoje o tema não é assim tão simples, ele fala que, no seu caput, que as leis instituidoras dos tributos do artigo 1538, esse é o chamado imposto do pecado, né, que é aquelas atividades que são poluidoras ou que fazem mal à saúde, como, por exemplo, cigarro e álcool, e o 156A, o IBS, e o 195.5, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é a aglutinação do IPI, da PIS e da COFINS, estabelecerão os mesmos mecanismos para manter, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus, nos termos dos artigos, e aí vai. O artigo 92B é produto da pressão que existe da Bancada Federal do Amazonas e de toda a articulação de proteção do nosso setor produtivo aqui, para que haja uma observação nas leis instituidoras desses tributos. Ou seja, nós vamos ter aí leis complementares e leis ordinárias que vão ser trabalhadas para poder instituir esses novos tributos mediante a extinção dos anteriores e fazendo com que essas regras que contemplam a necessidade de vantagens para a Zona Franca de Manaus possam ser observadas. De novo, repetindo, eu acho que é a última vez que eu repito, é que o diabo mora nos detalhes. Então, a grande preocupação vai ser como é que a instalação disso vai se dar pós-emenda constitucional. Porque pós-emenda constitucional, diferentemente dos sistemas de garantias que existem aqui na própria reforma com relação, por exemplo, ao IBS, que vai haver uma representação teoricamente paritária entre os estados da federação, nesse caso, o momento nomogenético, que é a construção das leis, ela vai depender da forma atual que existe no processo legislativo, onde o Amazonas sempre sai perdendo, porque nossos 3 senadores, tudo bem que são iguais aos 3 senadores que tem em todos os estados,
estão somados aos nossos 8 deputados federais. E assim, os demais estados da federação, principalmente aqueles onde tem os maiores parques produtivos, tem muito mais representantes do que isso. Então, assim, nós vamos ter uma luta hercúlea e nós esperamos que nós sejamos ouvidos, porque o Amazonas, apesar de ter uma pequena representação federal, e isso precisa ser observado com muito cuidado, ele tem uma necessidade de importância estratégica para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo. Então, não dá para a gente ficar tomando malho mediante uma ameaça da retirada de possibilidade de produtividade ou de competitividade mediante essa instabilidade jurídica ou instabilidade tributária, em consequência, que possa ter. Por que eu falo isso? Terrorismo? Não é. Né? A minha preocupação não é nesse sentido. A preocupação é que a gente continua desconectado de todo o resto do Brasil. Nós temos aqui um vídeo específico somente sobre a BR-319, por exemplo. E a partir do momento onde o setor produtivo aqui instalado começa a fazer cálculo e verificar que a vantagem começa a ficar elas por elas, tudo bem. Mas se por um acaso começar a ficar desvantajoso a instalação daqui, porque a extinção, a alíquota zero, por exemplo, para IPI, coisa já do ano passado, ou da instalação de situações que são mais isonômicas tributárias Brasil inteiro, faz com que não haja possibilidade de compensação adequada de créditos, fazendo com que a instalação aqui fique mais complicada. E por que eu falo isso? Porque além do próprio IBS, além do próprio CBS, que é a própria contribuição, o IBS vai acabar retirando a discussão sobre a implementação do ICMS, que é atual, é tratado pelos estados, para algo que vai ser mais pan-estadual, mas eu não vou falar nacional porque disse que a União não vai entrar nessa, que essa discussão vai ser algo mais entre os estados e os municípios através de um conselho próprio. Só que, independentemente disso, há uma lógica diferenciada com relação ao CBS. O artigo 156 fala isso, eu acho que eu trouxe aqui um pedaço sobre ele. Não trouxe. Vai de cabeça mesmo, mas eu não tenho dificuldade. É porque, diferentemente do ICMS, cuja arrecadação se dá na origem, o CBS se dá no destino. E isso, para a gente, é um problema. Por quê? Com base nessas pequenas vantagens que nós oferecemos, e o Amazonas faz isso para poder sobreviver, porque a arrecadação que nós temos aqui no Amazonas se dá com base nesse swap que nós temos com relação ao tributo e esses créditos que são oferecidos para as empresas que aqui se instalam, mediante essa possibilidade de vantagem de aqui permanecer, porque que quer que não, no final das contas, crédito é dinheiro na veia. Então, isso facilita muito a vida. Só que, quando você está falando de uma arrecadação tributária, no caso do imposto do ICMS, que muda a lógica para o CBS, onde a arrecadação não vai se dar mediante a produção na origem, que seria aqui, mas sim destino, então aqueles que têm maior polo consumidor vão poder dar conta de uma arrecadação muito maior. Bom, aí nesse ponto o Amazonas sai perdendo, porque a nossa população no Amazonas, mediante a sua própria característica, é bem inferior a maioria dos estados e, na verdade, aqueles que têm a maior quantidade de setores consumidores são muito maiores que os nossos. Então, eu vejo problemas à frente e, ainda que haja a ressalva constitucional, isso é importante. Por quê? A preocupação é com o futuro nisso. E essa preocupação com o futuro, ela já se encontra exposta na própria emenda constitucional. Por quê? No parágrafo no parágrafo 2º do próprio artigo 92B, que eu li ainda agora, há a possibilidade a determinação para a instalação de um fundo para compensação das perdas que a Zona Franca vai acabar enfrentando. Aqui no texto diz: Lei Complementar instituirá Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, que será constituído em recursos da União e por ela gerido. Isso é um problema, tá? Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e diversificação das atividades econômicas do Estado. Isso é para compensar o que vai haver de perdas. Inclusive, isso está no inciso 2º do parágrafo 3º. Que essa lei complementar preverá a possibilidade de utilização de recursos do fundo para compensar eventual perda de receita do Estado do Amazonas. Meus amigos, me perdoem aqui pela tosse, pelo fungado, mas, de novo, é a gripe. Mas, assim, alguma coisa não me cheira bem. Quando já tem a possibilidade da instituição de um fundo, isso significa que eu já está planejando já o fracasso. Ou seja,
Me parece claramente que vai haver perda. Então, se você tem a possibilidade de haver perda e você vai ter fundo, quer dizer então que o Amazonas vai estar de pires na mão com relação ao governo federal, mais do que já teve nesses últimos anos? Só que nesse caso, o nosso pires na mão é um pouquinho diferenciado, porque o Amazonas podia se movimentar para tudo quanto é lado e estava arrecadando. E mais de 58% da arrecadação que a gente estava fazendo, a gente estava mandando para o governo federal. Vou deixar aí o link de uma matéria para que você possa observar isso. Então, com relação às vantagens e os próprios créditos estabelecidos pela Zona Franca de Manaus, você tinha, então, superávit sendo realizado para cá. A partir desse momento, não se sabe. De novo, a preocupação é com relação às leis que vão vir pela frente por conta da emenda. E assim, nesse momento eu não estou dizendo, pô, o Carlos é contra a reforma tributária. Não é isso. A reforma tributária, sim, é importante. Mas o problema é que nós não vivemos com uma situação igual. O Amazonas vive uma situação completamente desigual com relação aos demais estados. Houve a declaração até do governador do estado do Amazonas que disse que o estado do Amazonas será o mais prejudicado com relação à reforma. É verdade. É verdade mesmo. Então, eu acho que com tapinha nas costas as coisas não se resolvem, é necessária uma preocupação muito grande. Eu sei que o pessoal está muito atento com relação a isso. Por quê? Principalmente com relação ao futuro. Porque o que tem hoje é uma coisa, só que a vida da gente não é algo congelado. A preocupação é qual é a prospecção que nós temos disso com relação ao mercado aí fora. Porque a cada indústria que se instala tem aquelas que vão fechando, aquelas que vão diminuindo o interesse, no próprio interesse, no próprio mercado. Porque a indústria de 20 anos atrás não é a mesma de 60, que não é a mesma de hoje. Então, nós temos que ter uma preocupação com a atualização do nosso parque fabril, ou com o nosso parque produtivo. E eu acho, pelo menos com relação a essa incerteza inteira, que bater na porta de quem queira aqui investir sem apresentar adequadamente qual vai ser a solução para o futuro, vai ser algo bem complicado. Até porque a instalação de indústria se faz através de um planejamento danado. A própria permanência aqui na Zona Franca de Manaus exige uma adequação a uma série de regramentos. Um deles, por exemplo, que é a submissão ao processo produtivo básico, o chamado PPB, e a submissão de toda a burocracia de produção à avaliação da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Bom, isso é o de menos. Porque o mais importante de tudo é o planejamento que qualquer empresa vai fazer com a instalação do seu próprio parque fabril. Porque uma empresa, principalmente uma multinacional, não vai se instalar em qualquer lugar sem, obviamente, prever qual vai ser a capacidade de receita ou a capacidade de lucro pelas próximas décadas. Se eu não consigo, se o Amazonas não consegue, se o Brasil não consegue pegar e comunicar que haja um céu de brigadeiro para a instalação de empresas aqui, o medo faz com que eu possa correr disso de forma muito cuidadosa. Então, a preocupação com relação a essa própria reforma sem a comunicação aqui para o Amazonas pode fazer, sim, com que o Brasil possa ser uma panaceia para a instalação industrial, mas não para o Amazonas. E nós já sofremos disso em diversos momentos no passado. E não é muito adequado com que o Amazonas possa pegar e pagar muito caro pelo desenvolvimento do resto do Brasil. A gente já está pagando. Então, é importante, e principalmente agora, porque a reforma vai passar pelo Senado, e eu sei que a discussão no Senado, em especial por parte dos senadores do Amazonas, vai ser bem mais contundente do que acontece na Câmara, até porque o tipo de discussão é diferente, há uma paridade muito evidente, e a nossa representação no Senado sempre foi muito mais contundente com relação à nossa própria realidade, é de explicar que fundo não gera emprego e que nós não queremos receber esmola de hipótese nenhuma, ainda que ela seja bastante portentosa, porque o que nos interessa é que a entrada de recursos no Amazonas seja de uma maneira tal que possa pegar e mover de forma vertical e horizontal o setor produtivo, porque é somente assim que efetivamente desenvolvimento se dará aqui, porque implementação de fundos de desenvolvimento sem previsão adequada de como é que isso vai se implementar, nós já estamos vendo onde isso já deu. Preocupações acontecem de curto prazo, porque se houver instabilidade nesse meio do caminho, a arrecadação do próprio parque fabril nosso vai acabar implicando em prejuízos, por exemplo, para a própria UEA, onde 1% da receita do Distrito Industrial sustenta a maior universidade do Brasil. Então,
muito importante uma análise com cuidado do como é que isso vai ser implementado e de quais são os detalhes que vão ser refletidos na SUFRAMA para que se evite não só a perda do que aqui está, mas a comunicação nesse período de instabilidade, porque a implementação de hoje, 2023, para daqui a 10 anos, é muito tempo de vida, ninguém vai ficar na geladeira, e muito tempo de instabilidade, porque nós aqui ainda vamos ter que ser arautos do nosso próprio desenvolvimento e pedir com que haja implementação de desenvolvimento de fora. Então, nesse momento onde está um cavalo selado passando aí por fora, a gente não pode pegar e negar por uma instabilidade tributária a implementação de desenvolvimento aqui. Então, é muito necessário que não só o Amazonas, que já está brigando bastante, mas que o resto do Brasil veja com muita atenção isso. Porque a gente já tem discutido, o problema todo é que farinha pouco, meu pirão primeiro, e aqui no Amazonas a gente acaba ficando sempre sobrando com os caroços mais gudunhentos que acabam quebrando o dente. E não dá para ficar desse jeito. A arrecadação tributária é essencial, o Estado sobrevive com base nisso e essa preocupação precisa ser uma preocupação para além do Amazonas. É uma preocupação que, na verdade, é do Brasil. E se você chegou até aqui, eu fico muito feliz com o seu acompanhamento. Eu vou deixar alguns links também com relação à matéria que foram feitos pelo Holanda, que é um comentarista político para cá, está muito preocupado com essa situação inteira. Todos estão preocupados com isso, mas se você tem alguma observação ou crítica, mande para a gente nos comentários, que elas vão ser muito importantes. Espero ter colaborado, ter contribuído e espero mostrar que a gente precisa de atenção naquilo que nos mantém vivos. Muito obrigado.